Hello, titia chegou, minha gente. Vamos para um Vital Responde, certo, meu povo? Falando sobre medo, pois não li as postagens anteriores sobre, significa que qualquer problema são planos de Deus? Estou em processo de exames sobre um tumor. Disso tenho certeza e não me amedronto. A única questão que me entristece nisto tudo é a possibilidade de deixar meu filho. Não por mim, pois sei que o encontrarei novamente, mas por ele. O Vital responde: assim como existe a possibilidade de ter que deixá-lo, existe a outra possibilidade de superar o problema e ter ainda uma vida longa e normal. Então, foque na segunda possibilidade e estarás construindo uma frequência de saúde e não de doença. Abraços de luz. Quando o assunto é saúde, irremediavelmente, a gente tem uma tendência a ir sempre para o pior. Aliás, a gente tem tendência para ir para o pior em quase tudo, né, gente? Ou seja, é aquilo, nós fomos treinados para isso, nós fomos condicionados, manipulados. Só que é aquilo que eu falo. Nós que acessamos conteúdos, né, de autoconhecimento, de expansão de consciência, a gente precisa trabalhar isso. É o tal do viés da negatividade, né? Então, assim, é imprescindível que a gente, inclusive, esqueça o Dr. Google, porque tudo a gente vai para o Google, né? Tal coisinha já vai lá, procura, a pessoa pensa que tem 2 dias de vida e não é nada daquilo, só que já instalou ali uma energia que cria a frequência do quê? Da doença. Veja, o nosso campo áurico é um campo de proteção. Quando a gente vibra baixo na dor, na doença, né, no medo, essa aura, assim, fazendo uma explicação muito superficial, é como se esses pensamentos gerassem rombos na aura. E é por aí que as doenças se somatizam. Vibrar alto é muito mais do que uma questão de cocriação e de você receber aquilo que você deseja. É uma questão de saúde. É imprescindível que a gente vibre positivamente. Vibrar positivamente, gente, mais uma vez eu vou repetir. Você não vai viver uma vida 100% nessa frequência. Há momentos, nós temos nossos altos e baixos, nós temos nossos momentos em que a gente não tá legal. Isso não é problema. Até porque isso nos faz, isso nos dá, né, né, nos traz a consciência de que nós estamos humanos e como humanos nós vivemos altos e baixos. Mas a gente tem, olha, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez muitos não entendam. Nós temos a obrigação de trabalhar pela nossa frequência. Não dá para ficar alimentando tranqueira, negatividade. Não dá, não dá. É uma questão de escolha. Eu lido com muitas pessoas, né, que trazem as suas questões de medo e tudo mais, muitas encarando os seus fantasmas, encarando as suas dores. E esse é o caminho, não tem outro. Você não pode ser refém do medo, gente. De jeito nenhum, você é muito mais do que qualquer coisa que um dia tenha lhe causado medo. Como diz o Vital, o medo vem daquilo que a gente já viveu, né? Fica aquele registro. Mas você não precisa passar por aquilo de novo. Existem N possibilidades, né? Você vê o caso dela. O medo dela não é nem a questão do desencarne, é deixar o filho. Mas existe a possibilidade de não ser nada. Ela está fazendo exames. O que esses exames podem trazer? Gente, olha, é que a gente não tem esse hábito. Decrete a sua saúde, converse com as suas células. Eu vou trazer aqui nos próximos dias, eu estou para trazer o texto do drama e eu vou trazer um outro texto do Vital Antigo que fala do relato dele de cura, que é fantástico, né? Acho que em 2021 ou 22 ele trouxe de uma situação, né, da vida dele, para a gente lembrar que nós temos
poder de autocura e que nós temos sim possibilidade de pedir a cura. De autorizar a nossa ida para as medbeds, para as naves, né, para os comandos de cura, o comando Santa Esmeralda, para aquilo que for, para que a gente possa restabelecer a nossa saúde. Nós podemos decretar, eu decreto as minhas células que elas se renovem saudavelmente, harmoniosamente. Eu sou saúde. Eu sou saúde, minha saúde é perfeita. Existem códigos de Grabovoi para isso, inclusive. Existe um grupo no Facebook chamado Números de Grabovoi. É o grupo oficial dele no Brasil. Tudo que você precisar de código tem naquele grupo. Tudo. Então, assim, é preciso que a gente se abasteça de informações que agreguem, que ajudem, e não para minar, né? Para colocar a gente cada vez mais para baixo. Então, muitas vezes, essa procura por... Eu fiz um trabalho, né, da gratidão, gratitude, e um dos capítulos, né, uma das aulas falava da gratidão e da saúde. E ele tinha uma determinada abordagem que falava justamente disso. O quanto a gente, muitas vezes, foca na doença. E a nossa mente precisa estar direcionada para a saúde. É essa vibração que você vai emitir e receber de volta. Mas vamos lá, foi muito boa a pergunta dessa moça. Um momento, tá, gente? Senhor Vital, é um pouco fora do tema, mas a Igreja Católica tem batido muito forte que tudo que não está nos ensinamentos da Igreja é do demônio. E vamos pagar se formos para o lado da nova era, que vamos para o inferno e muitas outras coisas. A minha mãe coloca na TV dela quando estou na casa dela e é perturbante. Acho que ela tem medo que eu vá para o inferno, porque não estou indo mais para a igreja. Graças a Deus eu já me libertei dessa culpa, mas não foi fácil. Porém, meus pais escutam isso o tempo todo e a lavagem cerebral é tão grande. E não vou negar que até eu comecei a ter medo, porque também era católica praticante a vida toda. Mas o véu caiu e comecei a ver coisas que não fazem nenhum sentido. Meus pais ficam tão irritados com qualquer coisa que desfoque dos dogmas. Sei que não é o momento deles, mas fico pensativa. Essa manipulação da igreja vai acabar? Acho que 90% ou mais dos encarnados estão distraídos com as crenças limitantes e perturbadoras das igrejas. E o Vital responde, não é a religião que vai salvar ou condenar uma alma. O que vai fazer isso são as ações que cada um pratica. Se a alma é voltada ao bem, ela vai ascensionar independente de qualquer religião que ela esteja atrelada. Ou se não segue nenhuma. Abraços de luz. Vamos lá. Essa questão é muito séria e infelizmente ela é real, né? A manipulação não só da Igreja Católica, mas digamos assim que ela está no topo da pirâmide, pelo menos no meu entendimento. É uma coisa assim, é doentia, né? O que eles fazem é cruel, de aprisionar as mentes das pessoas através da figura de um mestre que foi assassinado pela humanidade e que carrega a culpa por isso até hoje. Eu já disse aqui várias vezes, tem gente que até hoje, na sexta-feira da paixão, se autoflagela, arranca sangue de si mesmo. Que Deus é esse? Que Jesus é esse que se alegra com a autoflagelação? E isso é estimulado? É claro que eles não têm absolutamente nada a ver com isso. Isso é coisa dos homens. Veja, entender que cada um está no seu caminho. Ponto. Isso aí é ponto de partida. Por quê? É isso que o Vital falou. Não é a religião. É o que cada um carrega dentro de si. Então, existem pessoas que estão completamente manipuladas, não só pela religião, como por qualquer outra coisa. Mas é aquilo que eu falo, gente. São pessoas de coração puro, manso. Os mansos herdarão a terra. Independente de religião. Já pensou se só o pessoal que está na espiritualidade herdasse? A gente estava lascado, com o perdão da palavra. Porque o que tem de nego vestindo a roupa da espiritualidade, mas trabalhando para o lado de lá da força,
Não está escrito no gibi não, minha gente. Ainda bem que a espiritualidade não tem rótulo. É frequência, é vibração, é energia que conta. Graças a Deus. Porque senão seria complicado. Então a gente precisa, primeiro nós, né, que temos acesso a essas informações, a gente precisa trabalhar também a nossa visão sobre essas pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que porque não está inserido no dogma, embora ainda exista muita coisa dentro de nós, a gente às vezes se acha o suprassumo, né? E não somos. Então é preciso cuidado. Agora veja, pessoas com seus 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos que viveram dentro de uma religião, não é do dia para a noite. Entende? Eu acho que é mais importante a gente se voltar a envolver essas pessoas nas nossas melhores vibrações e sair dessa coisa do meio. Vocês viram que interessante o comentário dela, né? Até eu comecei a ter medo. Veja o que é a lavagem cerebral. Veja como eles conhecem a alma humana. Eles são cruéis. Mas a cada um segundo a sua obra. Ninguém está aqui para julgar o que eles fazem. O que a gente precisa é manter o equilíbrio, a lucidez, para não cair nas artimanhas. E uma vez é que eu falo, gente, desculpa o barulho, uma vez despertos, uma vez acordados, a gente não volta a dormir, mas a gente precisa estar vigilante. Porque o fato de ter acordado não nos torna imunes a absolutamente nada. Tenhamos compaixão dos que ainda vivem, né, dentro dessa prisão, porque para mim isso é uma prisão, mas observemos e entendamos que o que realmente vai nos permitir galgar degraus mais elevados na evolução não é religião, não é a alma, é a consciência, é o amor, o respeito, a compaixão, o perdão, a alegria, a amorosidade, são as virtudes da alma. Porque senão a gente entra num círculo de discussão de religião que com certeza não leva ninguém a nada. É mais uma divisão. Eu tenho a minha opinião sobre religião e eu divido muitas vezes com vocês, mas não adianta ficar perdendo tempo tentando discutir. Um momento, tá, gente? Só um segundinho, pessoal. Vamos lá. Querido Vital, há a possibilidade de pessoas que estão desencarnando agora permanecerem vagando, visto que umbrais estão esvaziados e as naves estão aqui para direcionar quem vai para o exílio ou quem reencarna aqui novamente? Resposta do Vital. É natural que a alma fique um pouco confusa logo após o desencarne, mas isso agora está acelerando, pois o tempo se esgota. Tudo se define em pouco tempo. Ou ela vai para as naves prestar auxílio, caso ela tenha frequência para retornar à nova Terra, ou então é levada para as naves de transporte para mundos ainda de provas e expiações. Na medida que a Terra entra definitivamente na 5D, as colônias espirituais de 4D deixarão de existir. Abraços de luz. Vejam, em tempos de transição, de finalização de ciclo, muita coisa muda. Essa questão das pessoas que estão desencarnando, existem, pelo que eu li uns dias atrás, existem ainda algumas colônias, obviamente, ativas, mas com aqueles que vão permanecer na nova Terra. Existem as naves, né? Alguns estão desencarnando indo para as naves justamente para auxiliar também. Esses são seres que também voltarão para a nova Terra. E existem aqueles que já estão pegando o seu Uber cósmico e sabe lá Deus para onde. Em tempos de tanta aceleração, né, meu povo?
A gente vê uma agitação tão grande aqui no plano físico, a gente não consegue imaginar como é que está o plano espiritual. Mas o fato é que com esse trabalho de transição, né, para as pessoas que ainda têm dúvidas, nós vivemos na terceira, a quarta dimensão é o plano espiritual anexo da terceira. Quando a Terra, quando a humanidade, na verdade, porque a Terra já vibra em quinta, né? Quando a transição for finalizada e estivermos em quinta dimensão, terceira e quarta deixam de existir, porque não vai haver mais a necessidade do encarnar, desencarnar. A gente está encarnado na terceira, desencarna, vai para a quarta, faz o plano de alma, volta para a terceira, desencarna, vai para a quarta e fica nesse ciclo da roda de Sansara. Vital Froze, os Danon-Luz estão atordoando as crianças por telemóveis, tablets. Há crianças pequenas em processo de transição de gênero, indo a eventos onde se expõe nudez e etc. Os valores que muitas crianças têm acesso são os dos influencers. Como interpretar essa realidade de luz no seu texto, O Futuro das Crianças de Hoje? O texto Vital, O Futuro das Crianças de Hoje. Resposta do Vital. As crianças não vão a certos lugares se seus pais não as levarem. Elas são confiadas aos pais pela lei divina e eles são fundamentais a fim de que as crianças sigam um bom caminho. Mesmo assim, a partir dos 14 anos, o livre-arbítrio passa a ser da alma que está nesse corpo adolescente e ela é responsável por suas escolhas. Abraços de luz. Veja, aqui entra num tema polêmico, porque com o advento da tecnologia, né, e até para se livrar dos seus filhos, muitos pais largam um celular na mão das crianças e está tudo resolvido. Nós sabemos que essas crianças, elas são tecnológicas também, tremendamente inteligentes, mas são crianças. Por mais que sejam crianças, né, que vêm com uma missão, que têm uma outra consciência, são crianças. E precisam sim de direcionamento, precisam de limite, inclusive, para não se perderem dentro desse sistema que ainda, né, do qual nós ainda estamos inseridos. Eu nem vou entrar aqui em polêmica com relação àquela parada que teve aqui em São Paulo, né, onde crianças foram levadas por quem? Pelos pais. É óbvio que foram levadas pelos pais. É exatamente o que o Vital falou aqui, elas não vão sozinhas. Agora, esses pais também estão aí totalmente, né, cooptados pelo sistema. Olha, a Terra não é para amadores, não. Por isso que eu falo para vocês. Somos muito corajosos. Agora, eu acredito, sem sombra de dúvidas, que acima de qualquer coisa existe um comando divino. E nada foge ao controle dele. Agora, eu sinto uma... Meu nome, meu Deus, qual é a palavra? Sabe quando a pessoa quer deixar a responsabilidade de lado? Então é muito mais fácil você entuchar um monte de porcaria no teu filho do que sentar com ele, conversar com ele, abrir mão às vezes de coisas que você quer fazer para estar na presença do teu filho, para se fazer presente. Presença não é o tempo todo física, você pode estar presente de várias formas. E eu digo para vocês que os momentos que se passa realmente presente, mas que sejam de qualidade, marcam a vida da criança. É aquela brincadeira, é aquele momento de contar histórias, de ouvir o que a criança tem para dizer. Mas muitos não querem, ou alguns não querem, não dá para dizer quantidade. Os planos de alma estão sendo cumpridos. Então, se essas crianças chegaram nessas famílias, houve lá atrás um acordo, um planejamento. Se alguém sai fora deste plano, eu diria assim que arcará com as consequências, porque tudo na vida tem consequências. Isso não é castigo nem karma, é consequência.
Rapaz, tem uns comentários aqui que eu vou falar pra vocês. Acho que eu já comentei, né? Parece maior que o texto do Vital. Santíssima Trindade. Minha gente do céu. Só um momento, meu povo. Comentários. Bom dia, Vital Froze. Gratidão pelos ensinamentos e esclarecimentos. Eu, desde a infância, sempre fui muito ligada com a natureza, com os animais. Na minha cidade, muitas árvores foram cortadas ao longo dos anos. E toda vez que vejo uma cortada ou que foi cortada, me sinto muito incomodada. Desde criança, detesto o som de motosserra. Isso tem alguma relação com vidas passadas? Resposta do Vital. Acredito que em vidas passadas não havia motosserra, mas o som dela leva ao entendimento do corte de madeira. O corte representa a derrubada e a morte de uma árvore, e pode ser esse o sintoma que sentes. Abraços de luz. Existem aí as relações que muitas vezes é possível fazer. Agora, essa questão aqui dessa moça, eu quero abordar aqui de uma outra forma, tá? E eu acredito que a gente precisa começar a abordar isso de uma outra forma. Veja, meio que virou eu diria até que uma coisa que tá deixando o pessoal meio maluco, esse negócio de vidas passadas. Porque tudo as pessoas querem justificar por vidas passadas. Eu não estou dizendo que não haja justificativa. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ficar prisioneiro disso. Sabe por quê, gente? Porque vida passada já está no nome, passada. P-A-S-S-A-D-A, passada. Você não pode fazer mais nada com relação à vida passada. Você não pode fazer nada com 5 minutos atrás, eu não mudo o que se eu falei uma besteira 5 minutos atrás, eu não tenho como corrigir. Eu posso agora fazer diferente e falar, gente, eu falei uma bobagem há 5 minutos atrás. Me desculpe, mas lá atrás eu não mudo, tá o registro. Olha, vejam. Eu acho que tem muita gente perdendo tempo com coisas do passado. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva curar as nossas questões. Só que o que eu quero dizer mais uma vez é que eu não curo o passado. Eu não mudo lá atrás. Eu faço diferente agora. Veja. Tudo aquilo que nós vivemos, seja desta vida ou de outras, nos trouxe até aqui. Foi o caminho que a nossa alma percorreu. E não tem nada de errado nisso. Mesmo que lá atrás a gente tenha cometido coisas horrorosas, o que conta é a evolução. É preciso soltar a culpa, esse negócio, não porque eu fiz isso. Eu vejo às vezes pessoas que ficam o dia inteiro justificando o que está acontecendo com elas pela via das vidas passadas, do karma, das dores, do que é porque eu tenho que pagar. Quer pagar? Faz um boletão aí de 60 prestações, compra alguma coisa e sai pagando. Desculpa até, não é deboche não, gente. Porque eu nunca vi um negócio que está tão entranhado na mente das pessoas. Não dá. Foi o que eu falei agora há pouco. A gente já tem conhecimento suficiente para sair de dogmas. Isso aí para mim é um dogma. Se tornou um dogma. Posso estar fazendo uma interpretação inadequada, mas é a minha interpretação. É olhar para frente, certo de que hoje eu posso fazer o meu melhor, hoje eu estou na minha melhor versão, eu já superei muitos obstáculos, eu já iluminei muitas sombras, eu ainda tenho muito que resolver, mas eu estou no caminho, eu não mudo lá atrás, eu agradeço pelo que eu vivi no passado, porque foram as lições necessárias para que eu chegasse onde eu cheguei, e para que eu fosse quem eu sou. Então, quando eu trago esse tipo de abordagem para vocês, é para que vocês façam um exercício de reflexão e principalmente para que vocês não alimentem essas prisões. Isso não... Gente do céu, isso não pode. Não pode que eu digo assim, a gente não deveria se prender a isso.
que eu posso fazer hoje para melhorar? Como eu posso ser melhor? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Acorda, vá para o espelho, converse com você e pergunte. Será que não é hora de colocar a tua atenção num projeto, numa ideia, num sonho, num plano que você está postergando, ao invés de ficar remoendo o que você fez lá atrás, se você fez, quem fez, o que fizeram com você, quem fez? Solta, libera, deixa pra lá essa energia. Corta, não fica alimentando essas tranqueiras, não. A gente precisa ir cortando esses laços energéticos que nos prendem a pessoas e locais que já não têm significado pra gente. Tiveram, foram importantes, nos trouxeram lições, mas passou e tá tudo bem. Vida que segue. Vamos começar a olhar para essa coisa de vidas passadas com um olharzinho mais adulto, mais maduro, entendendo que é possível curar, mas que só se cura agora? Não existe máquina do tempo onde você volta para mudar lá. Pelo menos eu não conheço. Eu mesma nunca fiz isso na vida. O que a gente pode é acessar informações que sejam relevantes hoje. Hoje. Para que eu melhore hoje e construa uma vida futura melhor. Senhor Vital, sou massoterapeuta e ao iniciar o tratamento eu sempre peço aos elementais para levar tudo que não pertence à pessoa e devolva em forma de saúde, prosperidade, abundância e luz. Esse pensamento me veio desde o início que comecei a trabalhar. Minha pergunta é, faz sentido? Vital responde, sim, faz sentido, pois os elementais são ferramentas de limpeza. Abraços de luz. Tá aí, né? Uma ótima dica para quem trabalha com terapia, né? De forma geral, fica essa alternativa para que os elementais ajudem, né, no processo da pessoa e tudo aquilo que precisa ser transmutado o seja e seja devolvido para ela em forma de bênção. Gostei disso aqui. Muito grata, irmão Vital. Amo seus ensinamentos maravilhosos, muito esclarecedores. Hoje tem uma pergunta, por favor. As salamandras que falas no texto são aqueles bichinhos que vivem nos tanques de água? Eu gostava tanto de ver quando era miúda, não lhes tocava porque diziam que queimava. Muito obrigada sempre e abençoado seja. Tem gente que ficou com dúvida do que é, né? Do que são as salamandras que o Vital citou no texto, os elementais do fogo. E o Vital responde, não. As salamandras, como elementais do fogo, não são físicas, são energias, consciências vivas, mas não têm forma material. Existe um animalzinho que se chama salamandra, mas é mais parecido com um peixinho, mas este não é um elemental da natureza. Abraços de luz. Tá aí a explicação de forma simples e objetiva do que são as salamandras que ele citou no texto. Só um segundo, meu povo! Vamos lá. Amigo Vital, sigo aprendendo a cada dia mais curioso e buscando a verdade. Uma dúvida me pegou esses dias. Se estamos despertando e aprendendo a ver e escutar a verdade, e aprendemos cada dia mais e fica claro a luz vencendo mesmo não acendendo, levaremos esse aprendizado? Resposta do Vital. O aprendizado é bagagem da alma. Mesmo que não ascensione agora, o que aprendeu até aqui, não precisa aprender de novo, não precisa aprender em outro planeta de provas e expiações. É como uma escola. Mesmo reprovando, o aluno terá menos dificuldade no ano que precisa repetir as lições. Abraços de luz. Eu gosto sempre dessa analogia com a escola. Veja, é aquilo que a gente fala, né? São muitos os tipos de mundos de terceira dimensão. Aqueles que estão ainda muito arraigados ao mal, aqueles que ainda não aprenderam as lições, vai sendo distribuído aí, alocado em planetas que condizem, né, com essa condição e com a frequência principalmente. Agora, vamos supor que falte um nadinha para ascensionar. Esse ser que falta um nadinha para ascensionar não vai para o mesmo planeta de um ser que não tem consciência de nada. Não seria justo. Por isso que eu falo, as leis universais, elas são muito perfeitas.
como a gente não está acostumado com essa coisa da perfeição, a gente tem uma certa dificuldade de entender. Mas aquele, né, que não ascensiona agora, por alguma questão por muito pouco, vai para mundos, né, condizentes e tudo aquilo que ela angariou de bagagem certamente vai ser útil. Ela de fato não vai enfrentar tantas dificuldades, né? E outra coisa, gente, existem mundos para os quais essas almas estão sendo levadas que não têm domínio dos escuros, tá? Tem mundos de prova e expiações que não estão sob o domínio da não-luz. Isso que eu digo que a gente não sabe de um nada. Bora lá. Gratidão, professor Vital Froze, por mais esses esclarecimentos. Gostaria de sua ajuda numa questão que me aflige. Como o Senhor mesmo diz aqui que algumas crianças, mesmo tendo a frequência para a ascensão, poderão ser desviadas do caminho, apesar do zelo dos pais, digo que isso me aflige porque procuro estudar as ações da não-luz para causar estes desvios e num desses estudos científicos, feito por pessoas do mais alto gabarito que confio serem da luz, tais estudos mostram ações altamente prejudiciais, muito bem camufladas pelos conceitos que a maioria da população entende como para o bem. E a minha dúvida é se eu devo ou não disseminar esse tipo de informação e a possível consequência aqui num comentário, porque uma das coisas que compreendo é que não devemos disseminar o medo, apesar que minha intenção é o esclarecimento para evitar os prejuízos. Muitos não acreditarão e outros tanto acreditarão, mas ficarão temerosos. Ficarei muito grato por sua resposta. Paz e luz. E o Vital responde: quando se reverbera uma informação como esta que te referes, ela serve para você. Os outros, se possuem o merecimento, irão receber também, de uma forma ou de outra. Não se preocupe quando sentir que deves alertar e de que forma fazer isso, você o fará. Ainda há encarnados que precisam despertar a fim de receber novas informações. Por isso, não devemos direcionar certas informações, mas podemos colocar publicamente. Desta forma, quem está pronto para receber a informação vai receber. Abraços de luz. É aquilo, né? Às vezes a gente quer passar para fulano, cicrano, beltrano, vou mandar diretamente para ele. Uma publicação, né, aberta, né, uma informação disseminada publicamente pode atingir aquela pessoa sem necessariamente, você não sabe se ela está pronta para aquilo ou não. Aliás, a gente pronto não, né? Que é o que eu falo, pronto é bolo, é carro, é serviço. Você não sabe se ela está preparada para lidar com aquilo. Veja, a gente não pode esquecer também que existem muitas informações aí que realmente estão mais para colocar medo do que qualquer outra coisa. Mas a gente sabe que existem informações que são sérias, né? E que precisam ser observadas. Mas é cada um no seu tempo. O que a gente passou há 3 anos atrás, tentando falar um monte de coisas? Continua tudo igual, não mudou nada. O que mudou é que as coisas estão acontecendo e as pessoas estão percebendo. Mas nós aprendemos a não impor, a não querer fazer a pessoa aceitar tudo aquilo que a gente sabia. Quando a gente mudou, as coisas mudaram. Então, as informações, com certeza, o que tem de informação de tudo que é coisa aí à disposição não é brincadeira. Tá aí para todo mundo. Resta saber quem estará disponível, disposto a buscar e receber, mas isso não cabe a nós. Então, se vocês têm informações e querem replicar, aí é uma questão de consciência de vocês. E sempre com um filtro, se essa informação realmente é relevante, é importante. Não é um achismo, não é para plantar medo, porque a gente vive tempos hoje em que plantar medo virou o hobby preferido de muita gente. E tem gente ganhando dinheiro para isso. Bom dia, senhor Froze. Sou professora de área 1, primeiro ao 5º ano fundamental, e tenho observado um número cada vez maior de crianças com dificuldades de aprendizagem. Não são dificuldades comuns. Muitas se manifestam como incapacidade de reter informação e fazer associações simples como vogais aos seus sons ou cálculos mentais com um algarismo. Gostaria de saber se há alguma explicação espiritual, se é algo ligado ao tipo de organização do sistema de alfabetização vigente no Brasil,
ou mesmo a introdução da proteína Skype e óxido de grafeno, que teriam a capacidade de comprometer funções cerebrais. Resposta do Vital. Todas as possibilidades são possíveis, mas temos boas notícias, pois em breves tempos todos os sistemas mudarão, inclusive o de ensino. Vamos trabalhar um pouco a paciência e tudo vai se resolver. Abraços de luz. A gente sabe o que é o sistema de ensino, né, minha gente? Lamentavelmente. Mas eu tenho certeza absoluta que em breve nós veremos grandes mudanças. Aliás, vai mudar tudo, porque do jeito que está aí não salva nada, absolutamente nada. Senhor Vital, para quem já tem uma certa idade e está encarnado ainda, como 64 anos, poderá ascensionar, mesmo desencarnando antes do evento final? Resposta do Vital. A ascensão é da consciência. Então, é preciso entender que cada um está tendo oportunidade enquanto vive no corpo físico. Não depende de quanto tempo ainda está em vida física, mas de como são suas ações. Abraços de luz. Veja, gente. Mais uma vez, né? Consciência, vibração, virtudes da alma, o amor, a compaixão, o respeito, o perdão, a alegria, o autoconhecimento, a expansão de consciência, a correção daquilo que precisa ser corrigido, o soltar, a leveza. Não tem idade para isso. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades de melhoria, como alma, para que a gente possa cada vez mais evoluir, se elevar, galgar degraus na escada da evolução. Tá bom, minha gente? Eu vou encerrar por aqui. Amanhã é sábado. Amanhã é áudio do Vital, né? Amanhã tem áudio do Vital, tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão pela companhia de vocês. Um beijo e até amanhã.